teve que sair, falou alguma coisa... Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Galera, Papo de Subúrbio aqui é assim, você que tá chegando aí agora, não esquece de já se inscrever, dar o like, mandar pra geral, porque hoje a gente tem uma convidada de peso, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, a gente não pode deixar de citar da nossa parceria fundamental. Quem sempre chega junto, valorizando a cultura suburbana, é a Irada, não é não, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó, Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim, Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora para você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. E você que já compartilhou, já viu, já comprou inclusive as camisas da Irada, não esquece que a gente tem um cupom chamado Papo de Subúrbio que dá 15% de desconto pra você que quer estampar a identidade suburbana no peito. E hoje, antes de a gente começar a falar, é um dia muito alegre aqui na Ilha do Governador e a gente vai falar muito sobre isso, né? A Ilha do Governador foi durante muito tempo terra de Wilson das Neves, onde a galera se encontrava para tocar bateria. Acabamos de sair agora do aniversário do grande mestre Robertinho Silva, a gente vai falar muito, já estamos dando uma deixa de quem tá aqui na nossa mesa. Mas Tom, quem é que tá aqui hoje, nossa ilustre convidada? Médica política e uma das vozes mais atuantes na defesa da democracia, ela tem uma trajetória marcada pela luta pelos direitos das mulheres, da cultura e pela saúde pública. Deputada federal pelo Rio de Janeiro, ela enfrenta o conservadorismo com coragem e coerência. No episódio de hoje, Jandira Fegali. Não vai perder, né? É isso aí. Então agora sim, pô, Jandira, muito obrigado por você estar aqui. Dá o que antes? Dá o quê? O like. Eu já falei isso no começo, menina. Eu Você me vi, para pra falar isso uma hora gente. dessa, rapaz. A gente falando com a Jandira aqui, você me atrapalhando. Jandira, obrigado por ter atravessado o Rio de Janeiro. Eu sempre brinco, quem vem na Ilha do Governador, nessa nossa centralidade suburbana, atravessa o Rio de Janeiro, mas tem uma perspectiva muito importante dessa cultura suburbana. E você estava me falando que você tem uma história com a ilha também, né? Isso. Primeiro, Rafael, obrigada, Valesca. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente está há algum tempo já para fazer esse papo, é verdade. né, Rafael? Já tem algum tempinho que a gente combina e descombina porque as agendas não combinam. Mas a gente tem que fazer um brinde, né? Fazer um brinde Vamos fazer com um água, brinde, com água, porque hoje é dia de trabalho também, ó. Muito compromisso. Mas às vezes você viaja, eu viajo toda semana, então a gente não se encontrou, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Até que o subúrbio foi a minha criação, né? Eu me criei no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, para mim, vir para a Ilha do Governador é algo absolutamente tranquilo, porque faz parte muito da minha vida. E essa parte que você comenta aí é a parte da música Jandira, né? Da baterista Jandira. Você estava falando do Wilson das Neves, falando do Robertinho Silva, e podemos falar de outros. Mas aqui a gente tocou, acho que em todos os clubes aqui. Caramba, né? A gente tocou aqui no Cocotá, no Jardim Guanabara, no Jequié e na Portuguesa, Associação Atlética Portuguesa. A gente teve um contrato lá de 2 anos, todo último domingo do mês. A gente chegou a fazer baile com 7 mil pessoas na Portuguesa. Caraca, olha que uma bacana. Coisa muito legal, assim, era uma banda aqui de baile, né? E que a gente saía por aí tocando, e aqui na ilha a gente tocou muitas vezes. Poxa. Muito legal. Cara, tem todo um contexto que favorece a gente falar da nossa cultura, né? Na semana que a Ana Maria Gonçalves foi eleita a primeira mulher negra para a Academia Brasileira de Letras, a gente está no final de semana do Dia do Rock e também, já dizia Fernanda Abreu, do Dia do Funk, então a gente não pode esquecer dessa batalha importante cultural. E a gente tem que falar da cultura porque
a cultura é algo que a gente se apropria, que todo mundo produz cultura, mas que existe um rapto ideológico, né, do grande capital em torno de interesses culturais, né, que visou historicamente construir uma ideia de uma cultura erudita, uma cultura de massa, que a gente sabe que não é bem verdade. E a gente vai entrar no livro daqui a pouco trabalhando um pouquinho como você historicizou essa cultura e a importância dela politicamente. Mas antes disso eu queria chegar na Jandira mãe, na Jandira suburbana, na Jandira médica. Eu queria entender, porque todo mundo é muito multifacetado, mas você acho que abusa, né, Jandira? Você... Meu Deus do céu! É baterista, caramba! Eu queria entender um pouquinho, primeiro, já que a gente puxou o gancho da cultura, como é que você foi capturada pela cultura? Em que momento? Eu sei que você vem de uma família de músicos, seu irmão, inclusive, mas eu queria saber como é que você foi capturada pela cultura, em que momento dessa tua trajetória, né, suburbana isso chegou até você? Então, primeiro, Rafael, eu sou filha de libanês, Sim. né? Meu pai era libanês e ele veio para o Brasil. Minha mãe, filha. Então, quando o pessoal se encontra, tem uma tradição, né? Quer dizer, a filha de libanês que casa com libanês, que tem filha que casa de novo. Isso vai. Eu interrompi, eu casei com nordestino, com baiano. Interrompi a tradição, Mas, na época, o meu avô, o pai da minha mãe, morava em Nilópolis, no distrito, naquele distrito de Olinda. Sim, sim. Nós temos Olinda também. Quando eu falo Olinda, o pessoal acha que é Pernambuco. Tem Olinda aqui também. Não é tão conhecido, mas existe. Então, nós fomos morar lá primeiro, na Baixada. Então, eu tinha 6 anos, né? A gente antes morou... Eu nasci em Curitiba, saí de lá com 1 ano de idade. Aí moramos em São Paulo, Londrina. Minha mãe precisou fazer um tratamento médico em Londrina. E depois viemos para cá. Então, 6 anos de idade eu cheguei aqui e chegamos na Baixada Fluminense. E nesse período, a gente já começou a ter aquele sentimento de bairro, né? Porque... tanto a Baixada como o subúrbio tem uma relação de vizinhança muito diferente do que é, muitas vezes, um prédio da Zona Sul, né? E aí, ali eu fiz a primeira série primária, na época era primário, né? E ali o meu irmão começou, o Ricardo Fegali, começou a tocar na banda da escola, né? Ele tocava trompete na banda da escola. E a gente ali já se envolveu com a música, já ali, muito jovens, né? Muito ali na... Quantos anos, mais ou menos, você tinha nessa... Eu tinha 7, ele 9. Sim, pô, né? Muito Então ele participava da banda também. Ele participava e eu acompanhava, né? Então eu não participava. Quando eu tinha 9 anos, ele começou a tocar numa banda no bairro, e aí a gente já estava em Irajá. Nós vamos dando para Irajá, morei em 4 lugares em Irajá. Rua Cisplatina, perto da Monsenhor Félix, estudei no Instituto Marques, que é na Monsenhor Félix, aquela rua principal. Eu fui ali até terminar o ginásio, quase. Fui até o 3º ano ginasial ali na Irajá. E aí ele começou a participar de uma banda, e ele tinha, na época, uma pianola Hering, que ele já era tecladista. Era aquela que você empurra com o joelho, assim, para segurar o ar, para sair o som, né? E ele tinha a pianola, depois ganhou uma outra pianola, um outro piano mais sofisticado, e ele fez a banda. E eu ia com ele, eu com 9 anos de idade, eu acompanhava as festas e os bailes deles, né? Eu com 9, uma vez ele estava em Olaria, tocando, e eu junto. E para vir embora não tinha transporte. Nós viemos a pé de Olaria até Irajá às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. Isso naquela época a gente conseguia fazer. Hoje não. Viemos nós, a banda, mais 2 adultos, viemos andando de Olaria até Irajá, que é uma caminhada. Foi a caminhada. Eu me lembro que eu cheguei em casa, só apaguei assim na cama, e acho que só levantei no outro dia meio-dia. Então, eu acompanhei desde cedo isso. E aí eu comecei a me identificar muito com a percussão, com a bateria. E aí meu irmão me ensinou a tocar bateria. Ele viu que eu gostava, eu não tinha bateria, então eu ficava filando um tempo na bateria oficial lá da banda. E eles foram se profissionalizando, e eu acompanhava sempre, e tocava sempre que podia, né? Até que um dia o baterista oficial foi embora para outro contrato, eu falei, deixa eu testar aí, deixa eu entrar nessa brincadeira. Entrei e fiquei. Né? E aí eu fui estudar, né? Eu cheguei a tocar por partitura. Eu tenho carteira de ordem dos músicos, fiz prova na ordem. E hoje você toca ou é só hobby, né? Eu toco. Então, eu toco, mas não posso ser mais profissional, porque não tem como, né? Mas eu toco, tenho bateria em casa. Então, a gente começou a circular pela história da banda de baile, né? Sim. Aí, depois a gente morou em Madureira, na Estrada do Portelão. Morei em Rocha Miranda, na Estrada do Sapê. Caraca. Minha mãe era meio cigana, assim, sabe? Meio nômade. Então, onde o bar dava certo, a loja dava certo, a gente ia. Né? Então, nós circulamos muito tempo. Aí, depois que a gente circulou muito pelo subúrbio, a gente foi morar no Catumbi, que hoje é cidade nova, né?
Mas no historicamente era um subúrbio da cidade também. subúrbio da cidade. Era centro, né? O centro da cidade e tal. Só depois de... Já no 5º ano de medicina é que a gente mudou para Botafogo. Morei na Tijuca em 4 lugares, Zona Norte também, Já rodou que também é subúrbio, né? já rodei. Então, fui morar na Zona Sul em 78, quando eu já estava no 5º ano de medicina. Então, toda a minha história foi assim. Então, eu comecei a tocar. No 3º ano de medicina, eu não consegui mais seguir na bateria, porque aí começou a apertar muito curso, muito plantão, ir para os concursos de plantão e tal. Aí eu tive que sair para não atrapalhar a banda, porque eles começaram a ter uma vida profissional muito intensa e eu já não estava mais conseguindo acompanhar. Então, eu saí para deixar eles voarem. E eles voaram muito. Depois essa banda acabou, cada um foi para um lugar. Meu irmão foi para o Lafayette, seu conjunto, Sim. depois o Ed Maciel, depois Funks, e o Funks virou Roupa Nova. Sim. Caramba. E aí eles estão no Roupa Nova. Mas do Roupa Nova, 3 tocavam comigo. Meu irmão, o Kiko, da guitarra, Sim. e o Paulinho, que morreu na época da pandemia da Covid. Os 3 eram da mesma banda comigo. Olha Muito só. legal. Não, primeiro eu já fiquei feliz por uma questão. A Jandira representa muito bem essa cultura diaspórica suburbana, né? Essa cultura de Exatamente, encontro, de chegar e de produzir sociabilidades, inclusive sociabilidades culturais nesse processo, né? Muita coisa. Eu venho de uma família nordestina, nós predominantemente aqui temos família nordestina, e é uma cultura tradicional de imigrante, você chegar e se associar com quem está ali. E o subúrbio é formado por migrantes pobres, por nordestinos, Sempre. por uma herança afroddiaspórica e indígena Comerciantes, fundamental. é. né? Exatamente. Agora, eu já vou botar mais um membro... E eu só diria para você que isso mudou a minha vida. Sim. Quando a arte entrou na minha vida virou outra coisa. Eu fui entender essa arte do encontro, de equipe, porque banda um depende do outro, né? Exatamente. Essa trabalhar coisa em da equipe, da relação com o público, a relação entre nós, né? As nossas cumplicidades, isso muda os afetos, muda a relação com o mundo, muda tudo. Saber que um precisa do outro, né? Sempre. Pra dar certo, né? Não, e É a o gente coletivo, ganhava, e era é o um coletivo. trabalho, eu ajudava a sustentar a família. Ajudou a comprar meus livros de medicina, que eram carésimos, né? Então, era um sustento também familiar. Foi trabalho mesmo, era um trabalho profissional. Agora, é interessante porque toda vez que alguém cita Irajá, e olha que eu vou botar agora a Jandira como mais uma personalidade fundamental de Irajá. Quem mora em Irajá é Porque bom, uma né? terra que sai Ney Lopes, que sai Dorina, que sai Zeca Pagodinho, que sai Gabrielzinho do Irajá e que Jandira passou por lá, tem algum... E Tem é alguma o coisa berço lá. do subúrbio carioca, porque É a primeira verdade. freguesia rural do Rio de Janeiro, a igreja verdade. Nossa Senhora da Apresentação de Irajá é de 1613. É uma das igrejas coloniais mais antigas do Rio de Janeiro. Eu ia muito nessa igreja. É, perto é do mesmo? colégio ali, Sim, né? sim. Colégio Vaz Lobo. Sim. Eu ia muito lá. Minha mãe ia pra missa e me levava pra lá, pra E- Nossa Senhora da Apresentação. e eu- Depois Salete no Catumbi. E é interessante que ela tem uma relação direta com a Igreja da Penha, que é a efeméride religiosa mais antiga do subúrbio, Sim. uma do Brasil. Ela foi foi construída em 1630, então 35, então são 390 anos de história da festa da Penha, que é uma festa Que a gente frequentava cultural muito. importantíssima. E a gente vinha na Praia da Ilha também, tá? Oh, Ramos. tá vendo? Olha só. Rapaz. Era uma água poluída, mas a gente ia, porque era mais perto. Caraca. Agora, Festa da Penha, minha mãe fazia as promessas para eu pagar. Nossa, Ela fazia as aquela promessas para promessa. pagar. Aí eu fiquei devendo tanto martivela que eu comprei uns 60, depois vou comprar a vela da minha altura que paga o resto. pagar de uma Porque eu vez. sou grande, eu falei, não vou Aí ficar vai devendo. pagar, né? não vai ficar Aí devendo. leva, sobe os 365 degraus, bota tudo lá. Mas valeu a pena. Sim, mas a Festa da Penha era uma festa que a gente ia muito. Quem mora no subúrbio vai pra Festa da Penha, vai pra praia Sim, daqui, claro. Ilhas de Guaratiba, Sim. Pedra de Guaratiba, a verdade. gente frequentava muito essas. E exatamente. É bem suburbana, Jandira. É. Né? Bem suburbana mesmo. E eu queria entender, Jandira, porque assim, tem algumas relações que, na minha leitura, traduzem um pouco o que a Jandira faz politicamente. É a ideia da necessidade do reconhecimento social e de atuar em prol, né, da democratização das informações, da cultura. Você começa a sua trajetória, né, como você mesmo falou, com uma vivência coletiva no campo cultural, musical. Depois você faz uma outra escolha, e escolha que também foi suburbana, que você foi trabalhar no Hospital de Bom Sucesso, Sim. quando você resolve atuar na medicina. E numa medicina, num campo que é fundamental, na pediatria, num campo que você... Né, Na cardiopediatria. Cardiopediatria, né? Olha só como é. Nossa, né? Não E é aí, pediatria, só cardio. e eu queria entender como é que essa escolha foi feita nesse processo. Em que momento você se deparou e entendeu que a medicina era um caminho que você também queria trilhar nessa tua trajetória? Eu vou te falar da medicina, mas antes disso falar do bloco de carnaval, tá? Irajá. Bloco de carnaval. Boêmios de Irajá, você ia muito? Não, a gente tinha meu Deus, Cacique de Ramos, Ah, né, que era no sim, sim, subúrbio, sim. e tinha o Bafo da Onça, que Sim, eram que inimigos. se rivalizavam, né? Historicamente. Não eram Era inimigos, briga. eram rivais. É. na disputa,
Mas eu me lembro do bloco, a gente criou um bloco no Irajá. A gente fez um bloco, aí botava aqueles bonecos grandes, né? Sim. Botava, alguém sempre entrava. E foi a primeira percussão que eu toquei, quer dizer, não foi a primeira, que a primeira foi na Umbanda, minha mãe me levando pro centro de Umbanda e eu tocando atabaque lá. Mas era a caixa no bloco. É engraçado como é que essas coisas vão juntando, né? Olha. Vão juntando, vai agregando. Vai construindo, né? Vai construindo. Aí você vai construindo a possibilidade de chegar numa coisa diferente, né? Mas na medicina, eu sempre gostei, na escola, sempre eu era muito mais ligada à linha biológica do que a chamada ciências área exatas. de né? exatas. É. Humanas eu gosto também, mas eu era assim, da biologia, da química, né? E eu sempre quis fazer medicina, desde menina, né? E segui nessa onda. Eu entrei para faculdade com 16 anos. Caramba, medicina. Eu fiz o ERJ, ali no Maracanã. Você tinha alguém na família de referência da área Ninguém, médica? Você botou isso na cabeça? Nem de baterista e nem de política. Ou seja, Os vanguardismo está presente na os sua músicos, história. Na minha época só tinha eu de mulher baterista, não tinha mais ninguém, né? com certeza. Mas na família do meu pai tem uma galera de muito peso na cultura libanesa, né? A sim. tia dele era a maior cantora, Sério? atriz do Oriente Médio, tal, Sabah, que se tiver algum árabe nos ouvindo vai lembrar. Olha. Era Janete Fegali, mas o nome artístico era Sabah. Então, tem essa veia musical veio muito da família do meu pai. Minha mãe arranhava um violão, mas a família dele era mais pesada. Mas a medicina, eu entrei muito por desejo mesmo, né? Foi aí que incompatibilizou depois com a profissão de musicista, né? Porque não tinha como. Mas eu fiz, e foi lá que eu encontrei o partido. Sim. Foi na luta pela saúde pública, não. Na medicina. Eu não fiz o movimento estudantil clássico, né? De ser de DCE, de CA, eu não participei. Eu entrei muito, assim, eu me lembro que eu fui entender o que foi a ditadura vendo um filme chamado Pra Frente Brasil. Sim, cara. Ver como o cinema é importante na nossa vida, né? Mas até então, a Copa de 70 eu comemorei e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo atrás, né? 90 milhões em ação. 90 milhões em ação, Pra Frente Brasil. Então eu não entendia muito o que estava rolando por trás. Eu fui entender alguns anos depois vendo esse filme, né? Mas na luta da saúde pública que eu encontrei na universidade, é que eu me envolvi na luta política. E eu fui entender também que muitas vezes chegava um paciente para mim que internava porque não tinha grana para comprar o remédio. Então, ele não melhorava, ele voltava. Ou então, muita dor de cabeça. E o senhor comeu hoje? Não. Então, era fome. O outro era porque ele não conseguia, muitas vezes, ter uma água potável. Depois eu fiz projeto Rondon na Amazônia. Aí eu passava o vermífugo e a criança bebia água do rio na minha frente. Por que eu estou fazendo aqui? É uma sensação de muita impotência no individual, né? Não bastava ver uma receita, orientar. Aí eu comecei a entender que eu precisava entender mais socialmente o que eu estava fazendo. Aí teve a luta, a greve dos médicos residentes, eu me envolvi com ela. Depois fui para o Sindicato dos Médicos, depois aí encontrei o partido aí, que era clandestino ainda. Mas eu me identifiquei muito com a atuação política do PCdoB e estou no PCdoB há 44 anos. Caramba. É engraçado porque não tinha como fugir do viés político, né? Porque a política é tudo que a gente faz cotidianamente, assim, como a cultura, né? De certa forma. Então, você encontra com dois campos fundamentais. Mas o que eu acho interessante é que no campo da musicalidade, você está na cozinha, naquilo que se chama historicamente de cozinha, que é a percussão, que já remonta uma herança patriarcal, porque a cozinha era o lugar que... das mulheres e dos escravizados, né? Onde eles iam, teoricamente, sustentar toda uma estrutura patriarcal. E depois você vai para uma área de uma medicina e, como você mesmo falou, exercendo inclusive uma medicina popular, num momento crucial para a história do Brasil, no momento onde a gente lutava contra um regime de exceção. Aliás, a nossa história republicana começa com um golpe militar. Exatamente. Né? E depois atravessa uma parcela do Estado Novo e termina com mais de 2 décadas de ditadura militar. E a gente está vivenciando atualmente um contexto onde, né, uma possibilidade de golpe foi escancarada e que a gente tem que encarar essa possibilidade, né, contra esse sistema reacionário que está aí no jogo político, infelizmente, ainda, né? Mas eu ia te perguntar se você, quando encontra, né, com a política, nesse momento, vamos dizer, com uma política mais combativa num Brasil que queria se redemocratizar, você tinha a dimensão do risco real que isso trazia para você naquele momento? Em parte eu tinha essa dimensão. Quando eu entrei para o partido, eu entendi melhor essa dimensão, porque aí você vai conhecendo a história do partido. E no Rio de Janeiro, o PCdoB foi praticamente dizimado.
Muitos foram para o Araguaia, outros foram presos e torturados e mortos, e outros sumiram. Então, o partido aqui era pequeno, muito pequeno, porque não tinha como botar a cabeça para fora. Portanto, eu entrei no partido não para ser candidata, né? Porque nem podia, mas porque eu acreditei no que eu estava vendo ali. E aqui, quer dizer, a primeira passeata que eu fui em 79 foi a da anistia. Sim. Anistia ampla, geral restrita, era a nossa bandeira. Eu me emocionei muito naquilo. Foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Eu comecei a entender o que eu estava fazendo ali. Claro que tinha risco, né? Porque a gente não podia militar abertamente, mas eu não peguei o risco que outros pegaram, porque já era década de 80. Figueiredo, já estava no processo. Já era década de 80, já era processo final, né, da chamada reabertura, aspas, do processo. Mas mesmo assim era risco, porque a gente não podia se apresentar como tal, né? Eu tinha noção do risco, mas era tão sedutor fazer parte de algo que precisava transformar, que precisava mudar e que eu já entendia que precisava fazer isso, que eu entrei de cabeça e fui. Então, nos perigos todos, né? E eu queria puxar esse gancho do perigo, porque eu acho sinceramente, que a gente vive um momento de reconstrução, né, e de reaproximação do entendimento que a política faz parte da coisa pública, de que todos nós somos agentes, né, desse processo, e de popularização de debates fundamentais. Quando a gente está falando atualmente, que está na pauta do dia, né, de uma justiça fiscal, a gente está mostrando que ainda existe uma elite que quer manter seu status quo explorando a classe trabalhadora que o fez ao longo, né, de 500 anos de história colonial na nossa sociedade. E a gente sabe que esses perigos, quando eu falo de perigos, são perigos que muitas vezes são riscos menores no campo do embate, e a gente está falando de uma era de pós-verdade, de fake news, né, na tentativa de queimar politicamente alguém, mas a gente também está falando de perigos efetivos. A gente viu que no projeto, né, na tentativa de golpe, existia bomba, existia caminhão-tanque que podia ser, né, detonado. Então, plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. E essa parte é boa a gente falar dessa semana, porque essa semana mesmo saiu essa nota do Donald Trump, né? Essa carta, né? Que é uma coisa, assim, que eu gostaria até que você falasse um pouquinho. Eu até começaria por aí, né, na tua resposta. Aliás, falando do Lula, um beijo pro João, teu filho. Olha, Lula! Que você comentou comigo que ele adora o Por Lula, favor, então um beijo pro João. Se o Lula puder falar assim, João, um beijo pra você, ele vai chorar e tudo. Assim, pra ele vai ser... Pra ele vai ser... Lula, por favor. Mas veja, o que está no centro, na ordem do dia nosso agora, quer dizer, a questão nacional voltou para o centro, né? Quando a gente vê um presidente, um chefe de Estado de outro país tentando intervir no Brasil, seja na economia ou nas instituições nossas, fazendo chantagem, que traz prejuízos profundos à nossa economia, à agricultura, à indústria criativa, ao cinema, tudo, à música, você vê que a resposta que a sociedade está dando é de afirmação do Brasil. O Lula está respondendo muito bem a isso também, né? E não foi a carta dirigida, foi no site do Trump que ele fala com o Lula. Ele manda uma carta via site. É uma coisa tão desrespeitosa. E o Lula devolveu. Você pode devolver, né? E então, devolver, eu acho... significa o que no campo político? Devolver diz o seguinte, não reconheço a sua ingerência. Né? Você cuide do seu país, eu cuido do nosso aqui. Que maravilhosa resposta. O povo brasileiro cuida do nosso. Então, eu acho que isso aí demonstra onde é que está o verdadeiro patriotismo, né? Esse verde e amarelo que esses caras usam é uma hipocrisia. E, na minha opinião, nós tínhamos que ir para a rua de verde e amarelo agora, nas nossas manifestações. Nós tínhamos que reassumir o verde e amarelo, significando pelo nosso olhar, pelo olhar popular, o que é fazer a defesa do Brasil, né? Então, é um momento da gente colocar claramente a redistribuição do recurso brasileiro, porque não é só tributar, é tributar de quem ganha mais e não paga, e deixar de tributar quem ganha menos e paga. Né? Então, porque 27,5% de quem ganha pouco é muito, mas 27,5% de quem ganha muito... Mas isso você está falando só da alíquota do imposto de renda. Está falando de outras coisas. De grandes fortunas, né? Porque não vai fazer diferença. Então, de qualquer maneira, acho que a gente, o governo e nós no Congresso, estamos trabalhando no eixo correto. Quer dizer, esse negócio de corta-gasto, porque a mídia toda fala isso, boa maioria do Congresso fala isso, mas cortar onde? Cortar no BPC? Vai cortar no salário mínimo? Vai cortar na saúde, na educação, na segurança pública, no investimento produtivo? Vai cortar onde? Exatamente. Nós temos que... Juro ninguém fala, né? R$1 trilhão que a gente está mandando embora de juros.
Isso parece que é um tema intocável. Aí a gente tenta colocar isso na pauta todo dia. E agora, quando a gente tenta taxar o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, isso, que a maioria da população não está nem aí com isso, porque não trabalha com isso, eles derrubam o decreto. Aí que começou, aí que ficou claro essa divisão de quem é que quer taxar quem opera nos bancos e quem não quer, quem quer defender os bancos e as grandes elites brasileiras. Então, essa divisão vai ficando clara para a sociedade, o que é bom. É bom que fique muito claro. E aí, em seguida, vem essa carta articulada por eles. Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, que tem que ser caçado, na minha opinião. Com certeza, absoluta. Né? Tem que ser punido, porque ele está lá fora. Ele é um deputado brasileiro articulando lá fora contra o país. Brasil. Contra quem ele, em tese, representa. Né? Crimes contra a soberania, de lesão do patrimônio da economia brasileira. E qual é a chantagem? É salvar Bolsonaro. Assim, se parar de perseguir Bolsonaro, a gente tira a tarifa. Tudo em troca de uma anistia. Essa é a chantagem. É essa a carta. O Lula não se defendeu? Essa é a carta. Não, mas o problema é que a justiça brasileira tem sua autonomia. E ele tentou o golpe. Então, aí eles tentam botar a culpa em nós da tarifa. Porque vocês estão perseguindo. Não, querido, quem tentou o golpe foi ele. Então é uma chantagem muito rasteira, muito rasa, que não cola. Né? Ninguém vai acreditar nisso, exceto aquele núcleo que acredita em tudo que o Bolsonaro fala. Ali você não tem como disputar aquilo, né? Porque é a chamada dissonância cognitiva coletiva, né? Que o João César fala no livro dele. Eu falo que existe limite superior e nível superior. Tem gente que tem os dois. Tem um limite e tem um nível. Não passa daquilo. Então, assim, é nível. Não, eles rezaram para pneu, né? Então, assim, não tem... E quando você pergunta alguém assim, não, Bolsonaro fez muita coisa boa pelo Brasil, eu falei, o quê? Não sabe. Fez? Eu falei, o quê? Não sabe. Mas o que eu acho engraçado, vou até falar aqui para pegar no microfone, só lembra da câmera. É que o Bolsonaro pede ajuda ao Trump há tempos. E o Trump só foi ajudá-lo quando teve a reunião dos BRICS. Isso claro. É como se ele estivesse usando ele. Mas os BRICS incomodaram muito o Trump, porque ele sabe que pode gerar uma outra moeda que não seja o dólar, e ele deixa de dominar a economia mundial a partir da geração de uma moeda BRICS. Ele está muito incomodado com o multilateralismo e com a possibilidade da criação de uma outra moeda. Ele nem convidou realmente a família Bolsonaro para a posse. Ele não convidou, porque ninguém estava lá dentro. Estavam do lado de fora. Mas eu só queria trazer pro debate assim, um elemento que eu acho fundamental e não quero perder a fala da Jandira no sentido de que a gente tem que, de certa forma, lutar pela nossa soberania e responder de forma muito contundente a isso. Mas a gente também acho que tem que capitanear esse contexto para fazer um combate muito, muito mais direto. E aí é óbvio que eu posso estar fazendo uma crítica sem o devido conhecimento de causa, estou fazendo uma crítica externa, porque a gente ainda não tem nas classes, né, que mais apoiam o Bolsonaro, e são classes que muitas vezes apoiam através de um viés dogmático, né? A gente está falando aí de uma associação, de uma bancada evangélica também, de uma série de linhas, mas o que a gente precisa fazer é democratizar informações como essa e mostrar que esse prejuízo, em última instância, recai sobre o trabalhador também. Né? Então, acho que, às vezes, no meu entendimento, eu queria saber, você que vencia isso cotidianamente, como é que esses debates tão importantes que estão acontecendo no campo legislativo, no cotidiano, né, do parlamento, da Câmara, como é que eles podem e devem chegar à sociedade civil? Como é que a gente pode promover fóruns de discussão, inclusive... Eu sou educador e eu acho uma necessidade fundamental que a gente trabalhe, né, cada vez mais sobre a repercussão dos desdobramentos legislativos com os alunos. Os alunos não sabem o que é um decreto, o que é um projeto de lei, por que isso está acontecendo. Então eu queria te ouvir, Jandira, tentando aproximar um pouquinho o debate político do campo da educação também. Certo. Então, primeiro, eu acho que você aborda uma questão que para mim ela é decisiva. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. Sim. Nós estamos dentro dela. Nada é só econômico, tudo é simbólico, tudo tem um significado, né? E tudo é Lei Rouanet, né? Para esse povo falar em cultura. Então, dentro dessa guerra cultural, a gente precisa entender que se a gente não transversalizar a política, né? não conseguir dar significado e valores à política que a gente desenvolve, as pessoas não vão entender de que lado nós estamos. E eu penso que a gente precisa agora criar um clima de Copa do Mundo, de defesa do Brasil, de defesa de valores,
de defesa de valores de civilização, de relações de paz e não de violência, de igualdade e não de preconceito, de superação do racismo, de superação da misoginia. Isso é uma disputa, e essa disputa precisa ser feita dentro da escola. Essa é uma disputa cultural, por isso que o livro diz cultura é poder, né? Veja, a ditadura, ela montou, quando a ditadura se construiu, ela se construiu em cima do quê? De uma disputa de valores, que era uma disputa tradição, família e propriedade, que é um pouco o que o Bolsonaro repete, e que é hipócrita, que é falso, que é mentiroso, né? São 3 famílias. Mas a agenda que ele, em nome disso, eles fazem é uma agenda contra essa base da pirâmide. Essa base da pirâmide apoia, porque vai pelos valores, em tese, costumes, porque nada é bandeira de costumes, né? Então eles vão, que a gente não acredita em Deus, não acredita na família, eles vão queimando em nome do cidadão de bem, né? Que é uma insígnia que eles usam muito, para montar uma agenda do capitalismo contemporâneo mais selvagem, mais brutal, que é o de mais concentração de renda, mais concentração de poder e mais exclusão, mais pobreza e mais fome. E essa base vai nessa, como quando diz o Gessé, pobre de direita, que eu não sei se é a melhor forma de falar. Mas quando ele diz isso, é para dizer o seguinte, que essa base da pirâmide, uma boa parte apoiou essa turma. Apoiou o Bolsonaro. Sim. E quando ele começa a atuar, o primeiro que é excluído é essa base. Só que na hora que ela vota, ela não percebe que é essa agenda que está no contexto, né? E tem gente ditadura que até hoje não entendeu ainda. Não, claro que não, nós temos que disputar. Na ditadura, por exemplo, como é que eles montaram essa sustentação? Eles nacionalizaram a TV brasileira, para poder nacionalizar valores, entraram com moral e cívica na escola, que era uma disciplina que só reproduzia a história do Brasil a partir da ótica dos militares. Eu me lembro, eu ficava decorando aquelas coisas na escola, né? Sem nenhuma criticidade. E estimularam a indústria cultural, censurando aquilo que questionava. Mas eles estimularam para ter a sustentação desse polo importante da economia, que é a produção cultural brasileira. Eles souberam usar isso, eles tinham um projeto nacional. A gente discordava dele, mas eles tinham. Se a gente não tiver um projeto nacional, dizer que Brasil nós queremos, para onde nós vamos, você acaba não conseguindo construir essa transversalidade. Então, nós precisamos construir essa visão. O que deve ser o Brasil daqui a 50 anos? E, a partir disso, ter um projeto para esse país. Que país que nós queremos? Com que justiça tributária, com que educação nós queremos, com que prioridade da política cultural, que, na minha opinião, tem que estar na agenda estratégica do país. Então, isso nós precisamos construir. E eu acho que, nesse momento, nós estamos desafiados a fazer exatamente isso. E, na minha opinião, Rafael, a comunicação disso, você tem que fazer, é como diz o César, você tem que ser honesto e parecer honesto. Então, você tem que ter o conteúdo e a sociedade tem que entender esse conteúdo. Então, tem as redes sociais que são decisivas, mas tem isso aqui, que nós estamos fazendo agora. Né? Tem a chamada mídia livre, você tem a chegada direta no território, e eu agora voltaria até para o panfleto na Central. Aquele que a gente distribui ali na porta e diz, olha o que está acontecendo, em linguagem simples. Mas nós temos que chegar, nós temos que falar com as pessoas que estão lá. E temos que fazer contato também com os pastores progressistas, os padres progressistas, porque eles é que fazem o culto, eles que fazem a homilia. Eu não vou poder subir no púlpito da igreja para dizer isso, tem que ser eles. Precisa haver uma articulação com esse campo mais progressista. Os evangélicos não são todos iguais. A gente não pode tratar igualmente. Claro que não. Existe uma turma que monta uma igreja para fazer política, para estruturar espaços de poder, mas existe uma igreja tradicional que o cara tem a fé dele, que ele confia, que ele acredita. E nós temos que respeitar, porque quem defende a cultura tem que defender a diversidade religiosa. Com certeza. Mas precisa conversar com eles de um outro jeito para que eles entendam o que está acontendo. Porque se deixar por conta só daquela fala eleitoral ali... Eu participo muito de sala de professores, né? Então, uma vez o rapaz falou que tinham gente... olha só a frase era essa. Tinham países que tinham que devolver bilhões para o Brasil por causa do roubo da Petrobras. Eu falei, tá, quais países, quanto é que é, como é que foi esse roubo? Aí ele falou, não sei. Eu falei assim, então vou te dizer uma coisa. Existem gente fazendo fofoca de alguém em algum lugar, porque foi isso que você falou, você não falou nada. É claro que o seu... E aí você precisa numa mesa, você precisa também conversar com essas pessoas para que elas falem mesmo. O que ela está falando que elas expliquem o que mas ela é que elas falando. ouvem e acreditam. Eles trabalham muito com rede social.
Eles têm uma estratégia de comunicação. A gente é que precisa ter a nossa. Exatamente. A gente já desconstrói eles. Quando você pergunta, ele não sabe. Mas o que é importante, eu acho que a Jandira deu uma série de caminhos para que isso possa ser feito. E eu também acredito que a publicação desse teu primeiro livro vai nessa direção, né? Porque, assim, ele é um livro que eu lembro da Érica Takimoto, quando a gente conversou com ela, quando ela trouxe como debater com bolsonaristas, né? Quando ela trouxe uma possibilidade. Mas eu acho que tem um elemento importante dessa discussão, que a gente precisa realmente partir para esse debate público e lembrar que essa troca de ideias ela é produtiva, mas ela precisa realmente chegar, né, na ponta. Cara, e eu acho que assim, eu queria entrar na parte do livro agora, porque eu acho que é um ponto fundamental. Não à toa esse ano, né, o projeto Darcy Ribeiro completou 40 anos, os CIEPs, onde era um espaço pensado exatamente para que a cultura, né, do cólera, se a gente pegar a etimologia da palavra, aquilo que faz germinar, que faz nascer, que produz o culto, mas também produz a agricultura, que também produz o cuidado, né? Para que essa cólera possa chegar... a cultura do espírito, como diz Raymond Williams. Para que essa cultura possa dialogar com o educare, com o guiar para fora de si mesmo, com a educação, com a possibilidade de enxergar o mundo para além do seu individualismo. E eu acho que a literatura, ainda mais num ano em que o Brasil, né, é considerado internacionalmente, né, a capital mundial do livro, eu acho que é fundamental aproveitar esse gancho, porque o nosso reconhecimento cultural ele é externo. O Oscar já deixava isso claro no começo do ano, a gente chega agora no momento que isso fica mais evidente, a Bienal acabou de acontecer agora e foi recorde, né, de demanda de público, das pessoas querendo acessar, mas a gente sabe que o livro ainda não tem uma política pública que consiga democratizar o acesso à leitura ainda no país, né? A gente ainda precisa... É contraditório, a gente sabe que é um momento que a gente precisa enxugar o orçamento por uma série de questões, mas a gente precisa investir mais do que nunca. E um investimento desse ficou claro com a volta do Ministério da Cultura, por exemplo. Sim. Tá? Eu acho que a gente está num caminho que sinaliza isso. Mas eu queria saber... Por que publicar um livro no momento de uma tensão política tamanha como essa para defender algo que você sempre trouxe como um elemento fundamental da tua militância? Exatamente por isso. O desafio é esse, né? É no meio da tensão você tentar contribuir para a reflexão e para o debate, né? Eu tenho 40 anos de vida pública, eu sempre escrevi muito. São milhares de artigos na vida, milhares de coisas escritas e tal, mas um livro é diferente, né? Claro que o artigo cria opinião, gera opinião, mas o livro é uma sistematização um pouco mais densa, vamos dizer assim, daquilo que você pensa e daquilo que você acumulou. Então, eu me desafiei a escrever, porque toda vez que a gente debate cultura, fica sempre no campo do evento, do entretenimento, é uma coisa pontual. E eu falei, não, a gente tem que mergulhar um pouco mais. Os gestores não sabem a dimensão cultural, nem do desenvolvimento humano, nem do desenvolvimento econômico. Os gestores não têm essa noção. E a gente precisa dizer a eles, olha, isso aqui é estratégico, né? É poder. E é um poder, quer dizer, a arte como poder, e é um poder. Sim. Claro. A arte diversa, plural, como nós somos, ela em si ela já é uma geração de adesão a determinados comportamentos e afetos. Mas, para além da arte, tem mais coisa. Como você diz, como é que eu faço conhecer a nossa história dentro da escola e na vida das pessoas? Quem conhecer a história deixa de ser racista. Sim. Porque você vai entender por que a hierarquia social é tão dramática para uma mulher negra, por exemplo, que está na base da pirâmide social. Se a gente não se entende, a gente não entende o Brasil e não sabe como superar também. Então, é preciso conhecer a história, é preciso entender que esses valores mudam comportamentos, é preciso entender que na disputa política tudo é cultural, e é preciso entender o valor disso na escola, na economia, na relação com a natureza. Então, isso aqui é, de fato, um poder. E que se a gente não compreender isso, a gente não compreendeu nada. Tudo é cultura. A nossa afirmação... Eu me lembro do artigo do Paulo Emílio, que eu cito aqui no livro, em que ele disse, se o ocupado não se afirma, o ocupante toma conta. Voltando para aquela coisa do baile, né? Me lembro, eu tocava o soul, era do James Brown, não sei quem aqui conhece. James Brown, um ativista negro, antirracista e tal, que cria uma música da alma negra, linda, ótima de tocar, swingada. Mas quando a gente chegava para tocar, olhava o salão assim, todo mundo estava com a mesma roupa, tudo com o mesmo cabelo, com o mesmo acessório, dançando igual. É uma cópia perfeita, né? Bonito, mas é uma cópia. Aí eu me lembro que eu falava para a banda de quando é que a gente vai mostrar o que a gente produz, né? Que os contratantes não queriam que a gente tocasse música brasileira, só queriam que a gente tocasse música estrangeira.
Eu me lembro, eu devolvia a calça jeans quando ela não tinha a etiqueta da calça Lee americana. Eu era ridículo, eu fazia isso também. Né? Todo mundo fazia, porque era uma colonização para a nossa cabeça. O cinema faz isso, né? Não, o cinema... O presidente da Motion Pictures Association tinha um gabinete do lado do gabinete do presidente dos Estados Unidos, dentro da Casa Branca. Sim. Ele dizia, onde o cinema vai, nós vamos, os nossos valores vão. O American Way of Life vai. E o capital, a lógica do capital, a cultura do capitalismo é essa, é nos tratar como consumidores, não é tratar como cidadãos. Então, se ele puder homogeneizar vestimenta, comportamento, música, arte e tal, para que eles possam vender seus produtos, é o que eles vão fazer. Com certeza. Mas a gente tem que se afirmar na cidadania, sim, não como consumidores. E é impossível transformar o Brasil em coisa homogênea, né? A cultura, a nossa cultura, a nossa raiz, o nosso pertencimento, o direito à cidade também é um valor cultural, né? Então, se você não entende isso, que essa diversidade é o que marca, que nos enraiza como nação, como povo, então, é isso que eu tento, de alguma forma, trabalhar no livro. E, na segunda parte, eu mostro como eu aplico o que eu acredito nas políticas Sim. públicas. Né? Ao mesmo tempo que eu escrevo, eu fiz a Lei dos Pontos de Cultura, eu fiz a Lei Aldir Blanc, eu estou agora relatando a regulação do streaming para o cinema. Sim. Então, ao mesmo tempo, você vai realizando. E como gestora de cultura que fui, eu também mostro um pouco essa experiência na segunda parte do livro. Jandira. Como eu apliquei no Executivo. Eu sei que você vai assinar ele pra gente, eu gostaria, mas eu posso só mostrar aqui para quem está em casa e dizer assim, ó, você que está em casa e quer acessar esse material maravilhoso, como é que a gente faz? Onde a gente procura? Eu sei que ele foi, né, feito pela Oficina Raquel, uma editora que, inclusive, está sempre colando, ajudando muitos produtores, muitos autores suburbanos, então, né, eu me solidarizo muito com esse trabalho, mas eu queria deixar claro onde é que vão ser os próximos lançamentos. Você já tem uma agenda que você possa dar de agosto em diante para o público que queira ter acesso ao livro, que já foi lançado, mas que está circulando pelo país, né? Tá circulando. As agendas que eu tenho em agosto são fora do Rio, por enquanto. Sim. Por enquanto. Mas certamente nós vamos voltar para cá. Mas pode falar, porque... Não, 7 de agosto, eu acho que eu vou lançar no Alfabar, ali na Rua do Mercado, ali no Samba. Sim. No Samba, ali, nós vamos lançar ali no 7 de agosto. Depois, 14 e 15, é Piauí e Ceará. Mas a agenda é grande, hein? Não, a agenda tá grande. E já rodou também pra caramba, né? Eu já fiz 11 lançamentos. Caramba. 11 lançamentos. Então nós vamos rodar, porque ou você bota para fora o livro para que as pessoas conheçam e tentem ler. Agora, no site da Travessa, da Martins Fontes e da Amazon, também encontra. Então você que está em casa e que quer ter acesso à democratização da educação, da cultura, a pensar a política pública a partir dela, a ler um prefácio lindo, maravilhoso da nossa ministra da Cultura. Ministra Margarete. Exaltando a importância do trabalho da Jandira e da própria cultura, a entender a importância significativa da Lei Aldir Blanc em pleno cenário que a gente vai falar aqui de pandemia. Então eu só queria que você, que já quer ter acesso, vá lá buscar, já está aí disponível para todo mundo. E, obviamente, cultura é poder. Esse título já diz muito, né? Cultura é poder, reflexões sobre o papel da cultura no processo emancipatório da sociedade brasileira. Olha aí. E aí a quarta capa tem Zélia Duncan, Petra Costa, legal, hein? Nossa. Eduardo Barata e a orelha do Geraldo Carneiro, que é poeta da... Olha aqui, ainda tem uma foto linda da Jandira aqui. Você que está em casa não vai ver muito bem, porque está pequenininho, mas você vai comprar ele, vai acessar e vai ajudar a socializar essas informações. E eu queria aproveitar, deixa eu deixar ele aqui um pouquinho, Jandira, antes de você assinar pra gente, você não sai aqui sem assinar. Claro. Mas eu queria falar um pouquinho sobre políticas culturais mesmo, assim. Sim. Eu acabei de voltar de São João de Campina Grande, é impressionante, minha família é nordestina, como a cultura é algo que você produz a sua identidade, mas você não vive sem. Cultura é fruto de experiência, é cultura é fruto de ancestralidade. Mas a gente sabe... A própria vivência, né? O próprio sentimento. Mas a gente sabe que a cultura, ela tem uma função social e política, e a gente sabe que precisa ter isonomia, inclusive na distribuição, né, orçamentária e, sobretudo, na construção e manutenção de equipamentos culturais, né? E reconhecimento patrimonial dessa cultura no Brasil. Algo que a gente ainda está muito longe. E aí eu vou partir da realidade do Rio de Janeiro. A gente tem a maior população do Rio de Janeiro, né, no município, dos 163 bairros, a gente tem 87 na Zona Norte e 44 na Zona Oeste. Então a gente está falando de mais de 130 bairros, mais de 5 milhões de pessoas, 80% da população vive nos subúrbios.
mas apenas, ao que tudo indica nas últimas pesquisas, entre 3% a 5% do orçamento de cultura é aplicado nesse território, né? E a gente tem pouquíssimos equipamentos culturais de cultura funcionando. Eu vou dar um exemplo, eu que nasci no Encantado e atualmente moro no Engenho Novo, um dos poucos equipamentos de cultura que a gente tem, que é ali o Imperatro, o Centro Cultural João Nogueira, ficou fechado durante meses. Eu que reabri. E aí eu queria ouvir de você como a gente pode e como a gente deve, né, reivindicar e atuar para que a gente tenha uma melhor distribuição dos investimentos de cultura, né, na nossa sociedade. Isso é um olhar de cidade, né? Que é a história do direito à cidade, direito ao pertencimento, à territorialidade e contra a gentrificação, porque acontece muito, né? Você tira as pessoas de menor renda e coloca empreendimentos para uma renda mais elevada e desloca as pessoas do seu espaço onde ela está enraizada e pertence. Eu penso que, assim, quando eu fiz eu relatei, depois fui autora da Política Nacional de Aldir Blanc, na pandemia foi a lei emergencial, né? Mas depois ela virou agora uma lei permanente. Qual era a ideia ali? Jogar para a ponta, o recurso para a ponta, desburocratizar e apostar nessa diversidade que a gente tem, que é um tripé teórico, econômico e de fortalecimento da nossa resistência e da organização popular. E funcionou, chegou em 4.700 municípios na pandemia. Caramba! E agora pode chegar em todos se a política for corretamente aplicada. E não tinha ministério quando, na pandemia, o governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura. Não tinha. Eu acho que a lógica de quem olha para a cidade é ter a lógica de onde está a maioria, né? Então, por exemplo, a região Centro-Sul tem muita coisa, muito equipamento, muito show, muita atividade e tal. Quando eu fui secretária de Cultura, eu só construí para a Zona Norte e Oeste. Quando a gente fez as Arenas Cariocas, nós planejamos a primeira na Pavuna, né? Jovelina Pérola Negra, a outra foi em Campinho, Madureira, a outra foi na Penha e a outra em Guaratiba. Barra de 200 mil pessoas sem um centro cultural, nós botamos lá. Então, a reabrir o Imperatro. Eu me lembro, eu rodava a cidade, todo mundo falava da saúde e da educação no Meier, naquela região, Meier e Grande Meier, só queria o Imperatro. Ninguém falava de saúde, queria o Imperatro. Que era originalmente um cinema. Sim, né? Um dos maiores da América Latina. E aí, quando nós refizemos o projeto, nós trouxemos do Estado para o município, era o governo Eduardo Paes, o primeiro governo, fui secretário de Cultura dele, topou na hora, quando eu falei com ele, não, vamos pegar. Nós pegamos para nós e fizemos um projeto que possibilitou reativar o cinema, reativar o teatro, reativar uma sala de exposição e reativar um terraço que você vê a Zona Norte toda, multiuso, de alimentação. Nós fomos até o sótão para poder ver o que era, para poder entender que projeto fazer, né? Então, aquilo ali abre um caminho para... Agora voltou para o Estado, parece que a programação caiu, né? Mas... Segundo a secretária de Cultura, a quem eu perguntei, ela disse que vai reativar a programação. Então, olhar para essa região de maioria é para onde a gente tem que olhar. As lonas culturais foram um grande projeto. Claro. E nós nunca desmontamos nenhuma. Mas, quando eu entrei na secretaria, tinham 4 com risco de incêndio, arquibancada, que eu quase quebrei minha perna pisando na arquibancada. Minha perna foi... fio descoberto, chuva, não é climatizado. Então... Mas nós recuperamos e reabrimos. Então, as lonas que vieram da Rio 92, a gente chama Rio 92, o pessoal diz que é paulista que fala Rio 92. Então, foi uma boa ideia do governo César Maia na época. É importante a gente reconhecer o que faz de bom. Então, essas lonas acontecem e elas estão todas mais para lá também, né? Realengo, e lá vai, né? Aqui na Ilha do Governador, tá? Vesperiano. O Gilberto Gil me visitou quando eu era secretário de Cultura para falar das lonas. Eu digo que estamos reativando todas. Tem uma, inclusive, como com o nome ministro dele. Ainda, na época? Nós reativamos uma, inclusive, com o nome dele. Gilberto Gil é nome de uma das lonas. Não sei se foi uma dessas que eu interditei na época, acho que não. Mas nós fizemos edital para ocupar as lonas, edital para teatro público, para dar chance a outros pautarem os teatros. Eu apanhei muito por causa disso, viu? Não sei. Porque os que já estavam no teatro não queriam sair e bateram muito. Eu, com 15 dias de gestão, tive uma página inteira no Globo me batendo. Mas nós seguimos, edital público e tal. Porque é isso, para você democratizar, você tem que abrir a seleção para outras chances, outra oportunidade, outros gestores. Mas eu acho que a tua pergunta centralmente é o seguinte: onde é que está o seu olhar de prioridade para a gestão pública? Aí não tem jeito. E outra coisa que eu queria perguntar é a questão do fomento direto.
A gente tem ainda a gente já tem conseguido, né? E obviamente a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, são exemplos, a própria Lei Rouanet, são exemplos que a gente tem, que existe possibilidade de redistribuir esse orçamento, de pensar em cultura e lembrar, acima de tudo, que a cultura ela é uma empresa de uma economia criativa que traz retorno. Quase, né? 4% do PIB. A gente não pode pensar, porque quando se fala, parece que você está abdicando daquele dinheiro em quase 4% do PIB. Tem uma relação direta. Não, muitos empregos, são 6 milhões. Isso no oficial, né? Porque aí não deve estar contando ponto de cultura, não deve estar contando o sanfoneiro de São João, não deve estar contando o artesão que cata lixo, sai como catador de lixo na classificação, mas ele pega material para fazer o artesanato. Isso aí não deve estar nada computado. Então, bota 6 a 7 milhões de trabalhadores, quase 4% do PIB. Só o cinema brasileiro são 700 mil, considerando técnico, iluminador. Então, assim, é economia forte, pesada, e o que está em torno. Eu peguei um dado que está aí no livro. 40% dos americanos fazem viagens a partir das séries que eles assistem. Então o cara vê, eu me lembro do Woody Allen fazendo Barcelona, o turismo para Barcelona explodiu. Depois Paris, explodiu. Ele ia fazer uma no Rio. Eu recebia a film commission dele aqui. Caramba. Porque eles iam fazer I Love Rio também para... Então o turismo ele está relacionado diretamente com arte, cultura e patrimônio. E natureza. Então essa coisa do cinema, que é o nosso soft power também, né? A nossa cara lá fora... Ele precisa ser protegido. E nesse momento da discussão de soberania, mais do que nunca, defender a indústria cultural brasileira. Porque ele é caro, o cinema é caro, não é uma coisa barata, né? Para fazer, então precisa de incentivo do governo, como lá nos Estados Unidos tem. Índia tem, França tem, a Europa toda tem, a China tem. Então, assim, dizer para o Brasil, não, vamos fazer cinema sem dinheiro do Muitos governo. Fazem, né? Muitas peças de teatro também, mas se você fomenta... Porque o Estado não produz cultura, né? Ele tem que reconhecer a cultura e valorizar e fomentar. Mas isso faz com que tenham gente trabalhando e isso vai voltar para o governo. E volta muito, é muito imposto. 3,4 bilhões voltam do audiovisual brasileiro de tributos para o governo. Exatamente. Então não é... E o que explica, então, Jandira, se a gente tem, né, um potencial que é inegável, que passa pelo viés turístico, que passa pelo viés da cultura popular, voltando de Caruaru, voltando de Campina Grande, isso fica óbvio, como aquilo mobiliza, né, não só um estado, como mobiliza... Vendedor de pamonha, o pipoqueiro, gente, é vendedor de cachaça. É impressionante. Tudo. Você vê vendendo desde a lenha para fogueira, ao milho, a grandes bandas que estão rodando, né, os palcos. Por que a gente ainda tem, na hora da discussão orçamentária, uma resistência tão, né, infundável para abrir espaço de maior capital para o campo cultural? Eu acho que o pessoal não tem o alcance dessa dimensão. Não tem ainda. Se eles não têm isso organizado. Eu escrevi o livro até por isso também. Para tentar organizar uma ideia e tentar ganhar algumas cabeças para isso. Porque não é possível que você não enxergue isso que a gente está falando aqui. Na pandemia, foi a primeira vez que eu percebi o Congresso entender o buraco econômico. Porque na hora que parou o São João lá do Nordeste, que parou o Carnaval, que parou o cinema, que os hotéis estavam fechando, que o pipoqueiro saiu da porta do cinema. Aí eu aprovei a Lei Aldir Blanc em 19 dias no Congresso Nacional. E no governo Bolsonaro, e sem veto. Sem veto. Fez um veto do prazo de aplicação que eu botei 15 dias, era impossível mesmo. Sabia que ia vetar. Foi uma pressão. Mas, assim, 19 dias, porque o Congresso inteiro entendeu que se não fizesse aquilo, ia todo mundo para a miséria absoluta. Eu vi músico vendendo o único violão que tinha, o único som que tinha para fazer supermercado. Um monte de gente fazendo cotização para dar cesta básica para os técnicos. Então, a gente viu isso acontecer. Então, foi a primeira vez que eu acho que o Congresso entendeu a dimensão econômica da arte e da nossa expressão cultural. Mas eu acho que o geral dos gestores, eles não conseguem acompanhar. E, muitas vezes, fazem injustiça com os seus locais. Por exemplo, os sanfoneiros do Nordeste, o pessoal do forró, sofre muito. Eles esperam o ano inteiro o São João. Sim. Quando chega no São João, eles não estão no palco principal. Contratam. E quando estão, é um cachê ridículo. E aí contrata o Luan Santana por sei lá quantos R$1.000 e bota o sanfoneiro a R$200, entendeu? O sanfoneiro local, que fica esperando o São João ano inteiro para ter um ganho maior. E não consegue. Isso é uma queixa que chega para nós o tempo inteiro. E aí é uma discussão com os prefeitos, com o que tem que ser feito. Mas isso é complexo, é muito difícil. Agora, Jandir, eu queria falar com você uma outra pauta. A gente já falou um pouco de cultura. Eu queria falar um pouco sobre... Nós somos, né, pais de autistas, de filhos de autistas.
E uma preocupação que, por exemplo, eu tenho, porque o meu filho é de grau 3, depois que a gente se vai, como é que fica se tem algum projeto no Congresso sobre a residência assistida, né? Porque quando os pais vão, quem fica com essas crianças, né? Porque o autismo não está muito bonito, todo mundo faz, né? Caminhada do autismo, não sei o que, o azul, dia do azul, mas e como é que ficam eles no dia a dia? Porque eles crescem, né? Claro. Eles viram adulto. Por exemplo, meu filho hoje tem 18 anos. Então, o que tem? Acho que tem Casa Dia, né? Que é terapia integral, né? Isso. Eu participo de um grupo que se chama Luta Autista, né? Então, nós mães e pais também, a gente fala nossas dores, o que acontece, e a gente vê que tem muita gente pobre que não consegue. Não consegue, meu filho tem epilepsia, por exemplo, não consegue medicamento, aí não consegue terapias. E a principal queixa, não, a principal preocupação da gente é quando a gente se for. Valesca, posso trazer só um elemento para essa discussão, que evidentemente a Jandira vai passar por isso? A necessidade de defesa do SUS também, né? Sim. Porque claro, é importantíssimo. A gente falou da pandemia aqui, e se a cultura foi extremamente reconhecida como algo fundamental na pandemia, o SUS então, muito menos, não tem nem o que falar, né? Muito mais. Então, é só para também trazer para esse debate que a Valesca trouxe, né? Porque nós temos filhos autistas, o meu também, o Miguel, como é que a gente pode pensar em políticas públicas de inclusão cada vez mais e como a gente pode também usar isso valorizando os investimentos que têm sido feitos no SUS e a importância dele para a nossa democracia. Eu acho que tem o SUS e tem a educação também, né? A inclusão na educação já é um primeiro problema que a gente tem. Sim. Vocês viram essa matéria recente, né? Que prenderam a menina no banheiro, que coisa cruel, né? Que dá vontade de voar para dentro da televisão e agarrar a pessoa. Porque ainda tem gente que não entende. Então, acho que tem um lugar que é o magistério, mas não é só o magistério. O professor também tem que ter ajuda, porque ele sozinho não segura todas as dificuldades que tem uma turma. Às vezes é uma turma grande, ele sozinho não dá conta. Então, precisa ter o auxiliar, precisa ter quem entende, precisa informar. Então, muita coisa é de desinformação, outras de preconceito mesmo, né? De achar que é uma pessoa que não merece, que é diferente, portanto, não merece. Mas tem a coisa da política pública que vocês perguntam no geral. Tem muitos projetos para a questão do autismo na Câmara. Eu não sei se tem esse da residência. Eu posso apurar para informar para vocês. Porque, vocês pra voltam. Gente, como pai, e o meu filho eu não sei se tem. Para mim, é uma pauta muito importante. Pode não ter, mas a gente pode fazer, né? Se não tiver, a gente faz. Eu tô lá, posso fazer. A gente tem nessa luta, o grupo todo, porque tem gente que não tem ninguém. Eu morro e como é que fica meu filho? Não tem família, não tem... Não tem família, não tem nada. Mãe solo. Mãe solo, tem várias, eu né? sei. Porque o pai vai embora, né? E deixa com a mãe, né? A gente fez uma luta recente com os planos de saúde sobre isso, né? Não, plano de saúde, inclusive, quando eu fui tentar o Copador, porque aqui, por exemplo, eu vejo, levo muito meu filho no... Quinta Dó. Não, eu levo até aqui no SUS mesmo, Paulino Werneck? Na Clínica da Família aqui. Sim. Muito boa, então passa mal. Mas quando ele tem que se internar, eu levei ele num hospital, que eu não vou falar o nome, Bam, que eu não gostei, que foi super maltratado, foi na semana do autismo, né? Foi uma coisa horrível. E depois eu levei o Copador. Então eu queria o Copador de novo para ele, porque foi um lugar que ele foi muito bem tratado. Mas foi descredenciado Foi descredenciado pela Mil. Então fui procurar. Logo assim eu atendi, seu filho é autista? Não pode fazer então não. Falei, como é que é? Não pode fazer porque ele é autista? Aí ele falou, não pode, você não está sabendo? Eu falei, a ANS, a Agência de Saúde, ela está sabendo? Sabe? Aí eu falei, então tá bom, eu vou fazer um podcast com a Jandira Fegali, eu tenho o seu telefone aqui, eu vou perguntar a ela se isso procede. Que autismo, então, não pode fazer grupo de adesão, porque ele é autista. Aí ele foi desligar o telefone, na hora desligou. Eu falei, não, mas eu tirei print da sua tela. Mandei mensagem para ele, tirei print da sua tela. Porque, assim, então agora eles estão vendendo plano de saúde, quando você fala que é autista, não pode ser só no individual, porque no individual é muito mais caro. Claro. E olha só que absurdo o que está acontecendo. Né? Por ser autista, para você ver como que eles passam. É muito bonito você ver caminhada de autista, é isso, mas vamos lá no fundo. O que a gente... Tem uma comissão na Comissão de Saúde que trata desse tema. Então, posso apurar
que projetos estão para entrar na pauta e eu informo a vocês. E o que faltar, vocês falam que a gente faz também. Residência assistida é uma pauta que do grupo Luta Autista. Se você quiser, a gente participa dessa... A gente fala sobre isso mesmo, do grupo que está acontecendo no grupo. E aí eu fico até emocionada, né? Aí é por causa disso, não, porque as pessoas, como é que ficam depois? Tá bom. A gente... Olha só. A gente iria falar que tinha um embate com o plano de saúde. Né? Não, teve um grande embate pelo cancelamento unilateral dos planos. E negar determinadas terapias, foi muita briga. Eu ia falar que a gente está aqui tenso, porque a gente sai daqui agora, a gente não está ao vivo, mas só para deixar claro, que a gente está aqui com o horário contado para ir para uma festa literária no Fígado do Meyer, na Belle Époque, onde a gente vai ter lançamento da Jandira também. A gente já está indo para lá, então a gente está fechando aqui. E a gente aqui conversou de tudo, mas eu não podia terminar sem perguntar para a Jandira sobre os planos de futuro. Eu acho que a gente nos retroalimenta na nossa utopia, na luta por uma sociedade, né, com mais isonomia, com mais direito. É até interessante, eu tenho citado muito isso, conversando com o Eduardo Marinho aqui, eu perguntei para ele sobre a redemocratização, ele falou assim, mas redemocratizar o quê, se a gente nunca conseguiu consolidar a democracia ainda no Brasil, né? E eu queria saber, né, desse teu olhar, como alguém que está militando na linha de frente, que sente, que sabe a dureza de combater, né, com uma estrutura política que é predominantemente, né, representa, infelizmente, a minoria da nossa sociedade, mas que está ali, né, que conquistou, né, por articulações, um lugar político, mas que a gente tem que combater. Como a gente pode, o que você espera de um futuro próximo? Eu estou falando isso porque a gente tem eleições, né, batendo na porta. Ano que vem. A gente tem, né, de fato, que pensar... Passa rápido, né? Nossa Senhora. E pensar e tentar seguir lutando, como a gente já fez historicamente, de braços cruzados. E a gente já começa a pensar no que vem, nossa, luta de novo. Eu acho que tem dois campos que se integram. Um campo da organização da sociedade, que sem essa também a gente não vai a lugar nenhum. A sociedade precisa estar mais organizada, mais consciente, né, das suas pautas e dos seus direitos. Penso que, nesse momento, a gente tem uma chance de ouro de avançar em determinadas pautas por conta exatamente desse corte, dessa secção que foi feita entre a questão dos super ricos e a maioria do povo, né? Então, eu acho que isso é um recorte que, de alguma forma, conscientiza a sociedade de tudo que está acontecendo no Brasil. É uma expressão simplificada daquilo que é a lógica do capital, né? E acho que tem essa questão da soberania brasileira, que é muito importante, a afirmação num Brasil plural, diverso, que se afirma e que tem os seus direitos, né? Eu acho que a gente precisa pegar essa brecha e construir um grande movimento social. Porque a nossa principal responsabilidade nesse futuro próximo é não deixar a extrema-direita voltar ao comando desse país. Isso é uma responsabilidade nossa de fazer. Não permitir isso, porque isso seria uma destruição muito maior do que o que já foi e com exemplos muito graves lá fora, né? E sustentados por chefes de Estado extremamente reacionários e na linha do neofascismo, que é muito grave. A gente discute muito a política tarifária do Trump, mas as medidas de exceção interna dos Estados Unidos são gravíssimas, a gente pouco debate isso, né? Com certeza. Então, tem pipocado pela América Latina com exemplos muito complexos. E segundo, ao mesmo tempo, construir um projeto no nosso campo que vá além do que a gente já foi. Não dá para ficar só com o que a gente já fez. Acho que o governo Lula entrega muito, capitaliza até pouco o que entrega, mas precisa a gente ir para além, tem que inovar um pouco mais para poder gerar mais sentimento de isonomia e de garantia de direitos. Eu só penso que agora, nesse momento, a gente também precisa chamar a atenção da eleição do Congresso Nacional. Veja que todo o discurso da extrema-direita é focando no Senado, porque a maioria no Senado pode dar impeachment de ministro supremo. Então, eles estão focando no Senado, focando na Câmara. Então, é preciso que vincule a eleição do presidente com a eleição do Congresso. Com certeza. Porque senão acontece o que aconteceu agora. Elege o Lula com uma maioria que não faz parte de uma base sólida, não tem uma base sólida no Congresso. A gente ganha as coisas porque puxa a parte. É muito difícil, articula o tempo todo, mas não é fácil. Você fazer isso, porque teve um conhecido meu que ele falou que ele votou no Bolsonaro e no Molon. Não, mas isso existe. Eu falei pra ele assim, eu já tive voto. Em 86 eu tive voto com o Newton Cruz. Eu estadual e ele federal. Isso acontece, porque a pessoa gosta da pessoa. Não faz muitas vezes o vínculo político ideológico, né?
Mas eu acho que a gente precisa agora fazer esse vínculo. Sim. Nós precisamos construir, conscientizar do vínculo. Não passa, né? Não, porque acontece lei, isso aí. É lei. E o voto está cada vez mais distritalizado, isso é ruim. Mas a gente está cheio de vereador federal no Congresso, que pensa só o seu local. Não pensa estrategicamente o país. A maioria não pensa. Fica ali, né, naquele... Só no local. Aí você está falando do Trump e o cara está falando da ponte da cidade dele, entendeu? Você está discutindo a invasão da soberania brasileira, o cara discute um projetinho, aí lê o aniversário do prefeito da cidade, não sei o quê. O cara nem entra no debate, não está nem aí com esse debate. Fala para um reduto eleitoral pequeno para conseguir... Só para reeleição. se reeleger. Então, essa coisa do volume de emendas que os deputados têm, isso define muito a eleição. Com certeza. Na emenda individual é tudo igual, mas na emenda de comissão, por exemplo, se eu tiver 3 milhões, o outro tem 300. Então, é um negócio... É complexo. Então, tem muitos elementos que funcionam no processo eleitoral e os cultos também fazem daquilo uma plataforma eleitoral para os seus, né? Então, não é fácil. E a milícia no Rio de Janeiro, ela ocupa territórios e dificulta também a entrada de alguns candidatos, né? Então isso tudo é o complexo do Rio, mas tem o Brasil, né? O Brasil todo precisa debater a relação entre o presidente e qual é a sua base parlamentar para poder atuar. E, lamentavelmente, a mídia só bate no Congresso. E começa a ter um movimento que só bate no Congresso, né? Podia bater até na maioria, mas bate geral. Aí, na hora que você vai para a eleição, o cara se abstém. Vou votar nisso para quê? A generalização ela é antidemocrática e despolitiza. Porque aí o cara diz, então tá bom, então para que Congresso? Entra por aí, né? É muito complicado. Isso é um risco. Quem fechou o Congresso foi a ditadura militar. Jandira, a gente queria te agradecer demais, porque a gente sabe que a tua agenda é super pesada. A gente sabe do teu compromisso, da batalha, da dificuldade, né, de se manter há tantos anos, né, à frente de um mandato combativo e representativo. Obrigado por você estar aqui no Papo Subúrbio. Imagina, eu que agradeço. Você que assistiu a gente até agora, não deixa de mandar para geral, compartilhar, seguir as redes da Jandira, seguir o livro da Jandira. Eu só queria terminar com uma última pergunta. Por que a gente tem que entender que cultura é poder? Porque ela é. Porque ela disputa os valores, ela disputa a vida, realinha os afetos, trabalha o nosso potencial criativo, potencial da sociedade, diz quem a gente é, né? Quem não sabe o que é, vai se relacionar com quem? Isso na vida, em todas as dimensões. E além da sua relação com a escola, com a economia, com a ciência, com a inovação, com tudo. Com as plataformas, com o meio digital, a cultura está em tudo, ela é transversal a tudo, tudo é simbólico e tudo é cultura. Obrigado, Jandira, foi um prazer, querida, foi muito bom mesmo. Legal. Pô, vamos fazer um brinde, não tem nem água para Jandira. Tocar bateria. Eu não botei nem água para Jandira para acabar. Tem que tocar bateria de novo aqui no subúrbio. Vai ser maravilhoso, eu botei um pouquinho para a gente... Eu toquei no carnaval. Sério? Toquei com o cordão do Boitatá. Que maravilha. Obrigado, gente. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!